Caros amigos, iniciamos agora a apresentação de mais um vídeo sobre a nova série, sobre a guerra da Ucrânia, agora falando sobre o que ocorreu no ano passado, em 2022. Né? Hoje é 12 de fevereiro de 2023. Nós lembramos a todos, se gostarem do vídeo, cliquem no gostei, que isso ajuda o algoritmo para a divulgação de nossos trabalhos. Né? E nós continuaremos agora a tratar da guerra econômica. Né? Falaremos principalmente sobre um produto importante, né? O carvão e os últimos acontecimentos, o que diz respeito ao petróleo. Né? Bem, e aproveitando o ensejo, nós vamos iniciar novamente falando sobre os fundamentos do nosso vídeo, né, da nossa abordagem, que é, em primeiro lugar, não é? Nós estamos sempre cientes e preocupados com a afirmação de Hitler, que foi incorporada pelo seu ministro da propaganda, Joseph Hegel, né? Que disse que uma mentira dita 1000 vezes transforma-se numa verdade. Né? E é isso que nós vivemos hoje, que é o mundo da mentira, o mundo da fake news. A televisão, os jornais, né? Falam reiteradamente mentiras. Né? Não que eles sejam mentirosos, né? Porque muitas vezes eles apenas transcrevem, né, o que vem nas agências internacionais de notícia. Né? E essas agências é que são mentirosas. Né? Elas que são farsantes, né, falsárias. Então, todavia, né, nós participamos da abordagem de Platão e de Hegel, por exemplo, né, que diz que nós realmente conhecemos a verdade. Né? Nós temos a capacidade, o homem com a sua razão, que segundo Platão, né, o que faz que participemos da divindade, né, de Deus, é a possibilidade de, através da razão, conhecer o mundo. Né? E nós aproveitamos aqui e deixamos aquela frase famosa de Jesus, né, que se encontra em João capítulo 8, versículo 32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa ideia da libertação pelo conhecimento da verdade é muito importante. Aliás, é isso que nós estamos tentando fazer aqui, é divulgar a verdade, o que está acontecendo efetivamente na guerra da Ucrânia. Né? Qual é o caminho para isso? O caminho para isso é a dúvida metódica, que foi proposta pelo primeiro filósofo da modernidade, né, que é René Descartes, né, que propõe que, na verdade, diz que nós temos que duvidar de tudo. Né? Então, e evitando então a armadilha dos três macacos ditos sábios, que na verdade são macacos alienados, né? Por que eles são sábios? Porque eles não dizem nada que não seja, não dizem nenhuma coisa má, né? Não escutam nenhum mal e também não veem no mal. Então eles são alienados, né? Porque nós vivemos no mundo mal. E nós precisamos ter essa percepção, né? Processar o que percebemos no mundo com a nossa razão para chegarmos à verdade, né? Bem, vamos fazer aqui, como de costume, agora uma síntese do que ocorreu, como começou a guerra e o que aconteceu até agora. Né? Em primeiro lugar, preciso dizer o seguinte: a guerra não começou com a suposta invasão que não houve. Não, a Rússia não invadiu a Ucrânia, né, no dia 22 de fevereiro de 2022, né? Na verdade, a guerra da Ucrânia começou muito antes. Né? Começou em abril de 2014, né? Depois que os oblasts são províncias. Né? É uma palavra russa que designa, também na Ucrânia se chama oblast, né? São as províncias. De Donetsk e Lugansk, né? Aqui está errado esse Donetsk, né? Donetsk
Donetsk e Lugansk declararam sua independência de Kiev, seguindo o exemplo da República Autônoma da Crimeia, né, e da cidade de Sebastopol, né, que declararam que após um referendo, após um plebiscito, né, a população votou majoritariamente, não é, para a reintegração da Crimeia, que era da Federação Russa, até que Khrushchev, o primeiro-ministro, o premier da União Soviética, né, fez com que o país, o secretário-geral do Partido Comunista, o líder da União Soviética, né, digamos, transferiu, deu de presente para a Ucrânia na década de 50, né? Essa reintegração foi feita em 18 de março de 2014. Né? Essa decisão da Crimeia foi consequência da chamada Revolução de Maidan, né? Ou Euromaidan, né? Que foi um golpe de Estado. Hoje temos toda a documentação sobre isso, né? Está disponível, né? Patrocinado por Washington, né? O grande responsável por isso foi o presidente Biden, que na época não era o presidente dos Estados Unidos, né? Que possibilitou, né, a ascensão de fascistas, de neonazistas que assumiram o governo da Ucrânia, que é controlado até hoje por esse tipo de gente, né? O presidente eleito, Viktor Yanukovych, né, ele fugiu para a Rússia, né, na noite de 21 e 22 de fevereiro de 2014. E nesta noite, Putin decidiu, não é, reintegrar, bloqueou as forças russas na Crimeia, que tem uma base russa, que é a base Sebastopol, né, bloquearam a entrada de nazistas no país, né? No país não, na República Autônoma, né? É uma República Autônoma dentro da Ucrânia, né? Bloquearam a entrada dessa gente na Crimeia e aí possibilitou com isso a realização desses referendos, né? Como essas as oblastes de Donetsk e Lugansk, né, solicitaram à Rússia que fossem reintegradas, integradas, viessem a participar da República Federal Russa, né, da Federação, né? Só que Putin se recusou. Ele preferia que essas declaradas independentes, né, a mesma coisa, fizeram um referendo. Nesse referendo, a maioria esmagadora da população optou pela sua integração à Rússia, né, só que a Rússia negou isso, né, não aceitou, preferindo que esses oblastos, né, essas repúblicas separatistas continuassem com oblastos como repúblicas autônomas, como no caso era a Crimeia, né, dentro de uma federação que seria a Federação da Ucrânia, né? Só que aí o governo da Ucrânia, né, não quis saber dessa história, né? E aí o que fez, né? Atacou as repúblicas separatistas, né, inclusive usando, né, batalhões nazistas e mercenários, né, atacou essas repúblicas e as milícias dessas repúblicas, com apoio russo, né, contra-atacaram e derrotaram as forças ucranianas. E aí, com essa derrota, o novo presidente, ucraniano, né, que foi eleito depois do golpe, que, aliás, né, esse golpe proibiu, né, a participação das eleições do principal partido ucraniano, que era o Partido das Regiões, que havia eleito Yanukovych, né? E aí o que aconteceu, né?
o presidente Poroshenko assinou o protocolo de Minsk, que foi um acordo, né, com o patrocínio da Rússia, Alemanha, França e a Organização para a Segurança e Cooperação da Europa, OSCE, ou seja, da União Europeia, né, qual foi a natureza desse protocolo? Bom, é exatamente isso, que essas oblastes continuariam na Ucrânia, agora como repúblicas autônomas, tá certo? Como repúblicas autônomas, num acordo federativo, né? Numa federação, né? E isso tornou-se lei internacional, né? Pela resolução 2202, né? Do Conselho de Segurança da ONU, né? De 22 do 12 de dezembro de 2015, né? Só que nunca foi cumprido. Aliás, né, hoje nós sabemos, né, nós ficamos sabendo no final do ano passado que Angela Merkel, que era então é, chanceler da Alemanha, assim como então presidente da França, né, no período deles, patrocinaram um acordo, né, exatamente, não porque sabiam que a Ucrânia, não, o governo ucraniano não ia cumprir, já sabia isso, nós ficamos, ou seja, foi uma farsa esse acordo, né, foi uma farsa, não por parte das repúblicas que o assinarem, muito menos por parte da Rússia, mas a Merkel declarou, né, depois do presidente da França respaldou, que aquilo era uma forma apenas para que a Ucrânia ganhasse tempo para rearmar-se. Ou seja, para rearmar-se para quê? Para atacar de novo a força república, das repúblicas separatistas, né? E aí, só que aí, o que houve, né? Continuando, né? Essa história não parou aí, né? Em dezembro de 2014, a Ucrânia abandonou o status de país não alinhado, ok? De 2014 a 2000, durante 8 anos, né? Os Estados Unidos doaram 2,5 bilhões de dólares de ajuda militar, que incluiu o treinamento, né, das Forças Armadas da Ucrânia, né, inclusive os batalhões neonazistas, né, nazistas, como a ITAR, o chamado batalhão Haitar e o batalhão Azov, que não, na verdade não eram batalhões, eram formações muito mais amplas, né? E a organização, a OTAN patrocinou e treinou, né, as forças ucranianas, né, e enquadrou dentro dos padrões da OTAN, né? A OTAN na Ucrânia passou a gastar 3% do seu orçamento com as Forças Armadas. É preciso dizer que a meta da OTAN é de 2%, né? E em 12 de dezembro de fevereiro de 2022, ou seja, né? No final, aliás, no início, né? Antes da operação especial lançada pela Rússia, né? O presidente Zelensky, Poroshenko havia já terminado seu mandato e houve uma eleição, né? E se elegeu o presidente Zelensky, que era um comediante, né? Muito conhecido de uma televisão russa, né? E russa não, ucraniana, né? E aí o Zelensky ameaçou, né, revisar o status de Estado não nuclear, ou seja, começar a fabricar armas nucleares. Bem, outra coisa, né? E em 2021, né, a produção militar da Ucrânia cresceu muito mais, tá certo? Ela se tornou no segundo ou terceiro exército da Europa, né? Depois da Rússia, né? Da Rússia e depois da Turquia, tá certo? O maior exército, mais bem armado, né? Exército da Europa Ocidental, né? Virou a Ucrânia, né? E
os Estados Unidos, né, se recusaram a proibir, a rejeitar o ingresso da Ucrânia na OTAN, cuja expansão tinha sido denunciada, né, por uma violação, né, por parte da própria OTAN, né, dado que os líderes ocidentais, principalmente os Estados Unidos, né, o então presidente Bush, havia garantido a Yeltsin e a Gorbachev, né, que foram as pessoas responsáveis pelo desmantelamento da União Soviética, né, que não caiu, né, não sobrou, como se diz facilmente, todo mundo fala essa bobagem, né? A União Soviética foi desmantelada por esses líderes, né? E aí tem aí, inclusive, um desfile militar, né, uma parada militar em 2018, né, no qual participaram várias forças da OTAN, né, descaradamente. Né? Bem, e finalmente, né, a Ucrânia preparou-se para atacar. Né? Atacar quem? Não, ela nunca parou, na verdade, a guerra da Ucrânia nunca parou. Né? Desde 2014, entre 2014 e o lançamento da operação especial por parte da Rússia, né? Em fevereiro de 2022, morreram 14 mil pessoas, né? 99% mais, pessoas, inclusive a grande maioria civis, né? Dos oblastes de Lugansk e de Donetsk, principalmente a cidade de Donetsk, que foi literalmente bombardeada sem dia e noite, né, sem interrupção durante todo esse período, contrariando o acordo de paz, né, assinado pelo governo ucraniano. Né. Bom, a Ucrânia instalou bunkers, né, tem aí inclusive bunkers de concreto, né, bunkers são fortalezas, bastiões, né? E campos minados, né? Campos minados, aqui tem e isso aqui, né? Isso aqui, esses triângulos de cimento aí são chamados dentes de dragão. Qual o objetivo disso? Impedir que um tanque, que um veículo blindado passe por aí, porque ele não consegue. Ele sobe o dente de dragão dá uma dentada nele, né? Se prende, ele não consegue sair, né? Ele não consegue progredir. Né? Aqui nós temos vendo também, essa é a linha, né, de defesa. Isso aqui já é, né? Arame farpado, né, que é esse novo arame farpado que corta muito mais, né, que moderno que tem hoje, né? Então, ultrapassar isso é uma operação difícil, né? E essa linha é defendida, né? Você não consegue aproximar dela e tirar as coisas lá e passar, né? Porque você leva a bala, né? Você leva a bala, né? E, além disso, concentrou. Aí, hoje a gente sabe que parece que de 60 a 120 mil homens, né? Hoje já tem notícias que a Ucrânia concentrou até 120 mil homens na linha de contato. Para quê? Para quê? A linha de contato é a linha, é o front, né? É a linha entre as forças das milícias, ou as forças ucranianas e as forças das milícias. Tá certo? Bem, aumenta também o bombardeio das posições das tropas separatistas e das cidades perto da linha de contato, a partir de janeiro de 1921, a coisa esquentou, e com a concentração de até 120 mil tropas ucranianas, né? O que elas estavam concentrando ali? Se você concentra a tropa para fazer alguma coisa, para guerrear, não é para ficar parado, né, tomando cafezinho, tomando sol. Né? Então, e segundo a inteligência, segundo a inteligência russa, né, ela teria identificado, né, o planejamento do governo da Ucrânia de lançar ofensivas
contra as forças da República Popular de Donetsk, que é o RPD, né, e República Popular de Lugansk, em 25 de fevereiro. 25 de fevereiro de 2022, né? 2022. E aí, o que acontece? A Rússia lançou as operações especiais, né? Então, com base nisso tudo, né, a Rússia decidiu, tá certo? A Rússia decidiu, governos, né? A Rússia lançou a operação especial. No dia, na noite, né? Na noite 24 para 25, um dia antes, né? Na noite 24 de fevereiro de 2022. Foi uma intervenção, portanto, num conflito que já existente. Não foi uma invasão, né? Bom, só que os países ocidentais, né, reagiram fazendo o quê? Né? Dando armas para a Ucrânia, tá certo? Dinheiro, armas para a Ucrânia em quantidades enormes, né? E sancionando, impondo sanções que são atos, na verdade, de guerra. Tá certo? Sanção é um ato de guerra, né? Casus belli, tá certo? É contra a Rússia, né? Bom, envolvendo o que já foi comentado em vídeos anteriores, né? O sequestro das reservas cambiais da Rússia, nesses depositadas nos países da Europa Ocidental, né? No Japão e no Canadá, nos Estados Unidos, né? Nos países da Europa, da União Europeia, né? A desconexão do sistema financeiro russo da SWIFT, que é o SWIFT? É um sistema, né, mundial de transmissão de dados financeiros, comunicações financeiras, né? Isso as ordens de pagamento, as transferências de recursos entre um banco e outro, em qualquer instituição financeira dentro dos países e entre países, né, que fazem parte do SWIFT, né, passam por esse sistema, são feitas através de sistema de mensagens, ok? Bom, e a Rússia foi desconectada, né? O fim das operações internacionais de cartões de crédito, Visa, Mastercard, etc., para os cidadãos e empresas russas. Pronto. Não pode operar cartão de crédito, né? O veto à negociação dos títulos públicos, os títulos, né, russos, públicos e privados, né, no mercado internacional, no mercado internacional nesse país, né? Esperando que isso levaria o default é quando alguém, um credor, um devedor, não paga a sua obrigação, não? Isso levaria a desconfiança em relação ao rublo que desabaria, né? Isso principalmente com a primeira medida e as outras, né, levaria à queda do rublo, né? O corte do fluxo de gás. Bom, e aí também, né, o corte de importações da Rússia, né, exatamente para fazer com que as suas receitas cambiais desabassem e também as suas receitas fiscais decorrentes das exportações, correto? Então, o que foi feito? O cancelamento do Nord Stream 2, que foi um projeto, né? Um gasoduto, já existiu o Nord Stream 2, que era um gasoduto ligando a Rússia diretamente à Alemanha, né? E aí é importante dizer o seguinte, né? Quando quem teve ideia de construir esse novo gasoduto, né, foi a chanceler alemã, né, Angela Merkel. E o Putin falou, não vamos construir. Mas ela aí, né, quando ela assinou
que foi uma farsa, né? Quando ela assinou, ela mesma mostrou que era uma farsa, né? No ano passado, né? 2021, né? Quando ela assinou os acordos de Minsk, né? O que o Putin falou assim, não, isso aí é a Alemanha é um país sério, tem um governo sério, então eles vão cumprir, então nós vamos fazer o Nord Stream 2, né? Nord Stream 2. Só que aí os Estados Unidos fizeram várias sanções, construíram várias sanções contra as empresas que estavam construindo e as empresas que iriam operar, né, o Nord Stream 2, né, que era um projeto conjunto de 9 bilhões de dólares entre a, a Rússia e a Alemanha. Né. Por incrível que pareça, né, quando ele ficou pronto em 2011, 2021, né, a própria agência de certificação ambiental, que havia dado sinal verde para o projeto, a agência ambiental germânica, né, não deu a certificado ambiental para o Nord Stream 2. Né? Então ele já ficou prejudicado. Né? E aí veio a operação militar especial, a Alemanha cancelou. Né? Também, né? E aliás, né? Bem, e depois, bom, qual que era o segundo, né? A segunda era a redução das importações de gás, né, pelos países europeus. E terceira, o que ocorreu foi um crime, né, uma operação terrorista, e hoje nós sabemos, né? Tem um jornalista norte-americano famosíssimo, ganhador do prêmio Pulitzer, né, que é um dos prêmios mais importantes do jornalismo no cenário internacional, né, Hearst, que mostrou, né, que essa operação foi articulada pelo presidente Biden, que então se transformou num presidente terrorista. Né? Não é, se teria transformado em presidente terrorista, né? E foi executada principalmente com o apoio da Noruega, que também se tornou um estado terrorista. Né? Eles explodiram o Nord Stream 1 e 2, que é um tubo pertinho do outro, né? Botaram carga de dinamite lá e explodiram os dois. Né? Foi um ato de sabotagem. Esse aí é um ato de guerra mesmo. É claro que ninguém assumiu a autoria, né? Tá certo? E hoje, né, embora os principais responsáveis pelo serviço de segurança americana, né, tenham declarado que eles não têm nada com isso, né, e que, portanto, a notícia do Hearst é falsa, né? Na verdade, digamos assim, a comunidade, né, de segurança norte-americana ficou quieta, não respondeu nem sim ou que não. Isso é muito indicado, muito revelador. Né? Porque se eles disserem que não e amanhã vai ser comprovado, é claro, né? Quando tudo essa confusão acabar da guerra, um dia isso vai virar à tona. Então eles vão queimar seu próprio filho. Então eles ficaram quietos. Né? Só as lideranças falaram que não, e isso não sai na imprensa americana. Muito pouco na imprensa americana e zero na imprensa europeia. Sintomático, né? Bom, e também o corte do petróleo russo e várias outras que nós vamos comentar agora. Mas nós vamos começar comentando, né, o que aconteceu, que foi, nós colocamos isso, apesar de termos há poucos dias atrás veiculado o nosso vídeo sobre, né, o corte do petróleo russo. Só que no dia seguinte, ou seja, na verdade no dia 10 de... Aqui está errado, né? Dia 10 de fevereiro, tá certo? De fevereiro, ok? Saiu a notícia, né, que a Rússia, né, havia, na verdade, isso aqui, a Rússia havia cortado a produção, cortado em 500
mil barris por dia a produção do petróleo. Ok? Então ela anunciou isso, né? Imediatamente, na própria sexta-feira, tá certo? Sexta-feira, dia 10, o que aconteceu, né? O preço do óleo disparou. Ele cresceu quase 2% no mercado internacional, e a cotação do petróleo Ural, né, Urals, que é a principal brand, né, marca, né, do produto russo, né, do petróleo russo, subiu também, né? Subiu quase um dólar o barril, tá certo? Representando aí quase 2%, tá? Um pouco menos, né? 1,76%, né? Do aumento, né? do seu preço, tá certo? Bem, então o que acontece, né? Ora, isso vai, não se sabe ainda, né? Porque foi anunciado na sexta-feira, né? Hoje é domingo, não, mas na própria sexta já causou um rebuliço no mercado internacional, né? Vamos ver o que vai acontecer na segunda e na terça e no resto do mês de fevereiro daqui para diante, né? O petróleo no mercado internacional tem caído, inclusive o mercado do petróleo russo, embora nos últimos 15 dias ele parou de cair, e isso por causa da desaceleração da economia internacional, causada exatamente pela guerra da Ucrânia, né? Então, o preço do petróleo começou a cair já de setembro do ano passado, né? E o que nós tivemos, né? Caiu o preço do mercado do petróleo Brent, tipo, todos os mercados, em todos os mercados, inclusive o produto russo também, a cotação, né, na bolsa de mercadorias do petróleo russo caiu, correto? Só que, claro que isso não vai continuar porque a China, né, abandonou o seu lockdown, né, do Covid, e agora a taxa de crescimento esperada da China para 2023 era de 3%, agora já está em 5%. Então isso, e quando ela é esperada, e quando a economia chinesa, à medida que ela acelerar, né, ela é a maior demandante de petróleo no mercado mundial, o preço do petróleo certamente subirá, e aí favorecerá, né, o petróleo russo. Bem, mas o que nós fizemos nós apresentamos dois gráficos aí, né? Quer dizer, essa medida, a Rússia está exportando, né, em torno de 7,5 milhões de barris de petróleo, né, por dia. O normal, digamos, antes da guerra, de 8 bilhões, agora está em 7,5 bilhões, né? Está exportando 7,5 milhões, né, por dia, tá certo? Ora, 500 mil um quinzeavo, né? Não deixa de ser importante, um corte importante, né? Isso deveria causar, né? Isso causaria, né, uma perda, né, estimada, uma perda extraordinária, né, de quanto, né? Quer dizer, isso deveria causar uma perda aí, 500 mil, o petróleo está a 55 dólares o barril, né? É só fazer a conta, né? É uma por dia, né? É um montante extraordinário, né? Agora, se nada acontecer, bom, na sexta-feira o mercado, o produto russo já cresceu quase 2%, como eu falei, eu acho que 1,76%, né?
Então, isso significaria que a perda, né, a perda russa, né, esperada para o ano 2023, se nada, se esse novo patamar do preço do petróleo continuasse, significaria uma perda de 8 bilhões, né? Nós colocamos aqui 8 bilhões, tá certo? De dólar, um pouquinho menos, né? Em 2023. Ou em 12 meses, né? Não em 2023, em 12 meses, nos próximos 12 meses. Né? Isso vai começar, né, no dia 1º de março, tá certo? Então, nos 12 primeiros meses, 12 meses seguintes, né, causaria um prejuízo, uma perda de recursos, né, da ordem da Rússia, né, da ordem de 8 bilhões de dólares. Só que isso também tem um impacto nos países ocidentais. Por quê? Porque o petróleo, né, só o petróleo russo, só considerando o petróleo russo e não a totalidade do petróleo. Isso já causaria um gasto, né, de quase 5 bilhões de dólares, né? Um impacto negativo sobre os países que hoje estão contra a Rússia, os países não amigos, como diz o governo russo, né? Principalmente a Europa Ocidental, né? Dos Estados Unidos, na Europa Ocidental, continua a ser, a União Europeia, né? Continua a ser o principal mercado do petróleo russo, tá certo? Ora, só que 2%, menos 1,76%, foi só o que aconteceu na sexta-feira, né? Ora, se o impacto, né, for maior, nós não sabemos, né? É claro, se o preço do produto no Ural subisse 7,15%, né? Opa, tá aqui, ó, 7, difícil, 7, quase 7,2%, né? A operação teria custo zero para a Rússia, tá certo? Por quê? Porque ela parou de produzir 500 mil barris de petróleo e de produzir para exportar, né? 500 mil barris por dia, tá certo? Multiplicando vezes 55, que é o preço, vezes o número de dias de um ano, né? Dá 8 bilhões de dólares, né? 8 bilhões de dólares. Só que se o preço, à medida que o preço do petróleo sobe, por causa disso, né? Por causa disso, o prejuízo, e mesmo se for outras causas, né? O prejuízo da Rússia, né, passa a diminuir. Se ele crescer 7,5%, né? E provavelmente vai crescer, não tanto por esse corte, né? Mas a OPEP tem uma reunião agora em março. E ela deve respaldar a ação russa, né? OPEP Plus, né? OPEP Plus, esse plus aí, esse mais aí é a Rússia, né? Então, se a OPEP responder aumentando o corte, porque ela deu um corte da produção em setembro do ano passado, né? Se ela der novo corte de produção e se isso afetar o mercado internacional, né? Ou se quando o aumento da demanda da China por petróleo se fizesse sentir no mercado, né? Provavelmente o petróleo russo, principalmente, né? Mas também o petróleo do resto do mundo, né? Dos outros fornecedores, o preço do petróleo vai se elevar. Então, apenas se o petróleo russo subir apenas 7,2%, 7,15%, né? Apenas não, mas é uma elevação substancial, né? Mas os indicativos que tem é que o aumento vai ser muito maior durante 2023, né? Se ele aumentasse 7%, 7,2%, a Rússia teria custo zero. Em compensação, né, os países ocidentais, né, estariam pagando só em termos do preço do petróleo russo, né, teriam mais de 20 bilhões de dólares de prejuízo.
Então isso é que é interessante, né? Quer dizer, o custo inicial da Rússia é grande, né? Mas quando você compara, né, e vê que o custo maior ainda, né, um custo quase, bom, por enquanto o jogo está 8-3 para os países ocidentais, né? 8-5, né? Só que o jogo pode virar e deve virar esse ano, né? E mesmo assim é um custo pequeno para um país que exporta centenas de bilhões de dólares, que é a Rússia, né? Então isso aí é importante, né? Uma simulação importante. Isso é para a gente ter uma ideia do que vai acontecer, né? E outra coisa é a que nós trouxemos, né? Outra coisa que está favorecendo a Rússia, né? É o fato, né, dos preços do transporte, do frete, ter se elevado muito, né? Ele já se elevou, como diz aqui, né, 405%, né? Isso é uma notícia do dia 11 de fevereiro, né? Ele desde o início, né, da efetividade das sanções, do chamado teto de preço, price cap, né, do produto russo, né, que começou no final do ano passado, né, na verdade em janeiro deste ano, né? Então, quer dizer, o que fez a Rússia? A Rússia já tinha, isso foi anunciado em setembro do ano passado pelo G7, né, o grupo dos países desenvolvidos, capitalistas mais desenvolvidos do mundo, né? Então o G7 tomou essa medida, né? E aí a Rússia se preparou, fazendo o quê? Comprando navio e estabelecendo, né, um sistema de seguro, com companhias de seguro para dar seguro ao transporte de petróleo, né, dos petroleiros, né? E isso, né, e além disso, né, toda essa movimentação no mercado causou um aumento do custo do transporte, né? E só que o que é custo de um lado é receita do outro, né? O que você paga de um lado, alguém recebe, né? A Rússia comprou mais 100 navios. Então hoje a Rússia tem em torno de 600 navios, 600 petroleiros. E observe que em branco aqui, né, tem essa figura. Eu tirei da Bloomberg, né? E o que ela mostra? Esse alaranjado aí, tá certo? Esse alaranjado é o transporte do petróleo russo pelos países europeus. Observe que ele caiu, tá certo? Caiu muito, tá certo? Quem ganhou com isso? Ora, principalmente a Rússia, que aumentou. E aumentou também bastante o transporte pelos chamados desconhecidos. Quem que é o desconhecido? É a chamada frota fantasma da Rússia, principalmente. Não é só ela, né? Tem muito navio fretado, né? Fretado pela Índia que está fazendo isso, né? E aí, né, quem está participando disso, né, é quem, né? São inclusive os navios gregos, tá certo? Gregos. Bom, mas o importante é o seguinte, né? A gente não sabe se é um não, né? Ninguém sabe, mas tem navio russo aí também. Então, de qualquer maneira, é importante o seguinte: aumentou muito a receita de frete da Rússia, frete de petróleo, por causa, né, do aumento da sua frota, né? E o fato de que essa frota, quem está dando seguro também aumentou não, gerou-se uma renda expressiva, hoje apropriada pela Rússia, né, que não era antes, né,
do frete, não do frete, né? Frete nós já falamos, mas do seguro dado a esses navios, né? Então, quer dizer, e aqui está, né, esse gráfico aí mostra a receita, né, fiscal decorrente, né? Aí é do transporte, tudo que nós estamos falando aqui, né, é transporte do petróleo russo por navios, tá certo? Porque tem também o que vai através dos oleodutos, né? Que é o Druzhba, principalmente o Druzhba, que vai para a Europa, tá certo? Tem vários países, por exemplo, um dos países que tem que o óleo russo está indo, né, em grande quantidade a Alemanha cortou, né? Mas você tem a Bulgária, que está recebendo muito óleo russo, né? O petróleo russo. Você tem também a Turquia, né? E você tem ambos esses países são da União Europeia, né? E você tem também outros países, né? Tá certo? Como, por exemplo, a Hungria, que também e falou que não consegue viver sem o petróleo russo. E tem lá, ela recebe através do oleoduto. Bom, então é isso, são complementos que nós trouxemos por causa do fato de que na sexta-feira, né, teve um evento novo e relevante no mercado de petróleo, né? E aqui, então, agora nós vamos passar para o sétimo elemento da nossa lista, né, que é da corte do carvão russo, né? O carvão russo, né, representa apenas 3,8%, né, das exportações. Ainda tem mais algumas coisas, mas principalmente o carvão, né, que é um carvão de alto teor, né, russo, né? Vamos dizer 4%. Esse dado aqui ele é de 2020, né? Então ele está atrasado, né? Bom, e já em abril, né, de 2022, né, a União Europeia, né, aprovou, né, um embargo ao carvão russo, tá certo? Carvão russo, né? E aí é interessante, né, observar o seguinte, várias coisas, né? Várias coisas. Primeiro, com isso, né, a Índia, né, o petróleo, só que a Índia passou, né, essa notícia aqui, né, passou muito a aumentar. Difícil. As importações, né, de carvão russo, né? Bom, mas, quer dizer, qual eram os grandes mercados do carvão russo? Está nesse gráfico aqui, né? Era principalmente a Europa, né? Que consumia 57 milhões de toneladas de carvão, né? Consumiu o russo em 2021, né? Depois vem a China com 31, a Coreia do Sul com 20, Japão com 18, Sudeste da Ásia com 11, Taiwan com 10, África 8, Índia 6, Eurásia 4 e outros. Então são principalmente os países, né, que estão hoje, são países não amigos, né, da Rússia, né, depois do lançamento da operação especial. Mas, né, bem, então, só que a Índia, né, começou a aumentar da noite para o dia essa importação de carvão russo, né? Bem, e essa notícia aqui, que é uma notícia interessante, né, vai dizer o seguinte, né, que a substituição do carvão russo na União Europeia por outras fontes, né, poderia ser, né, pode ser, que está falado aqui, limitada, custosa e porque a oferta é limitada no mercado internacional, né? E aqui tem que aconteceu, né,
que aconteceu no 2021, né? Quer dizer, com o lançamento da operação inicial, observa, o carvão já estava subindo no mercado internacional. Preço do carvão, isso aqui é o preço, né? Já subia. Depois ele caiu um pouco, mas aí houve o lançamento da operação especial, né? Intervenção russa na guerra da Ucrânia, o preço disparou. Depois ele começou a cair, né? Mas observe que por causa exatamente da desaceleração da economia mundial, né? Mas o que acontece? A média do preço do ano passado foi muito boa para a Rússia, muito superior. Aliás, hoje continua sendo superior ao que era antes do lançamento da operação especial, né? Então, a Rússia, né, que é um grande exportador de carvão no mundo, foi favorecida, tá certo? Pela guerra, né? Aqui está em novembro de 21, né? Qual que era a destinação, né? Interessante, por país, né? A China era o principal comprador, né? Mais de 16%, depois depois da China vem os Países Baixos, né? Com 10%, depois o Reino Unido, né, com menos de 10%, né, com 6%, depois vem a Turquia, Cazaquistão, Alemanha com 4%, mais de 4%, Bielorrússia, que é um país aliado de Moscou, né, a Polônia com quase 4%, 3,5%, os próprios Estados Unidos, a Finlândia, a Ucrânia e a Itália. Quer dizer, são muitos países aí, né? Né? Em janeiro e dezembro, o que aconteceu, né? Na China houve um aumento, é o que está aqui. Janeiro e dezembro do 2021, né? Houve um aumento, houve um aumento dos países da União Europeia, aumento, né? A Coreia diminuiu, tá certo? O Japão aumentou, Taiwan aumentou, aliás, aqui não, né? Aqui tá, desculpe, né? Aumentou, né? Marrocos aumentou, Índia ficou, apesar de tudo, caiu inicialmente, mas depois aumentou, né? E os outros países, né, diminuíram. Então, o interessante é ver que os países da União Europeia aumentaram o consumo de carvão. Por quê? Porque reduziram o consumo do gás, a compra do gás, principalmente com o cancelamento de Nord Stream 1, provocada pela ato de sabotagem, né, e a própria medida de redução do consumo, da compra de consumo e a substituição do gás russo, que é muito barato, né, pelo gás importado de petróleo, principalmente dos Estados Unidos, gás liquefeito, né, gás LNG, gás natural liquefeito, tá certo? Que vem dos Estados Unidos, principalmente também da Rússia. A Rússia aumentou, nós já vimos isso, as exportações para a União Europeia, né? Você substituiu o gás barato por um gás caro, 10 vezes mais caro, mais de 10 vezes mais caro, né? É claro que isso tem um impacto enorme na inflação nos países europeus, mas o mais importante disso, né, é que com isso, quer dizer, você tem que aquecer. Você reativou, na Europa foram reativadas várias das usinas, das termoelétricas a carvão. Então você substituiu o gás barato de petróleo russo pelo carvão, que é mais caro, né?
Não sei em termos de rendimento, né? Mas é bem mais caro, que eu saiba. Não sou especialista da área, mas aí pouca informação que eu tenho, né? Que é muito mais caro. E aí você não conseguiu ficar livre das importações ó, é, de carvão russo, tá certo? Outra coisa importante foi o aumento, né? O aumento da, aliás, aqui está, tá certo? Vamos ver o que é isso aqui, né? Isso aqui é o que aconteceu, né? Do volume, não é o valor. Observe que realmente, né, no final do ano passado, houve uma redução sensível, né? Mas isso é final do ano passado, né? O pico veio em... Tá dando para ver aí, né? Não tá dando para ver, né? Mas observe que durante um bom período, né, houve uma queda aqui, né? Mas durante bastante tempo, né, as compras foram mais ou menos, né, se mantiveram. Né? Isso é em milhares de toneladas métricas, né? Até setembro, né? Observe que até setembro houve uma diminuição muito grande, né? Mas o que é importante, isso, né? É que como o preço subiu, tá certo? Então a receita não se reduziu, né? Outra coisa, né? Tem, né, aqui uma notícia, né, aqui já é notícia em maio, né, dizendo que essa é uma empresa de automóveis que usa carvão. Isso aí foi uma novidade para mim, né? Usa carvão para gerar a energia que precisa, né? Ela falou que não ia cancelar, porque aí ela estava quebrava, né? Então, né? E várias notícias, né? Aqui em setembro. Observe que em setembro as exportações tinham caído, né? Elas aumentaram no final do ano. Aliás, aquele gráfico nós mostramos, né? Tá certo? Observe o seguinte, né? Primeiro, as importações caíram, tá certo? Da Rússia caíram, tá certo? Depois, o que aconteceu? Elas... Desculpa, não, isso aqui... Não. As exportações russas, né? Elas... Aqui não tem, né? Que é só 2001, né? O que aconteceu? 2002 é esse gráfico aí, né? Então, o que aconteceu, né? Perto de setembro, como nós vimos, né? As exportações da Rússia para a União Europeia caíram muito. Só que aí o que acontece, né? Como diz em 20 de aqui, ó, 20 de setembro veio essa notícia dizendo que as exportações estavam crescendo novamente, né? Novamente. E aqui, né? Em abril, né? Abril de 2002, a operação começou em 24 de fevereiro, né? As exportações para a Rússia estavam subindo, né? Já tinham dobrado, né? Em abril tinham dobrado, tá certo? Isso é muito importante porque essa ponte aí é uma ponte importante, porque o carvão, né? O carvão você vai de navio ou de ferrovia, não tem carvão duto, tem oleoduto, né? Tem gasoduto, mas carvão duto não existe, né? Então, essa ponte ficou pronta no início do ano passado, no início de 2022, né? Então, e aí é uma ponte que vai sobre o rio Amur, que é um rio enorme, né? No extremo oriente, né? Perto, faz fronteira com a China, inclusive, né? Ela é um rio muito importante. Você tinha que cruzar, fazer uma ponte para o petróleo, para a ferrovia, né? É uma ponte ferroviária, né? E aí
essa ponte ficou pronta, já foi uma estratégia que a Rússia e a China decidiram lá em 2014 construir, ela ficou pronta finalmente, então as exportações para a China aumentaram aceleradamente, né? Aqui tem, inclusive, né, as exportações de 2002, né, 2000, até setembro. É interessante, né? Aí é a exportação em valor. Se a quantidade exportada caiu, né, o valor, o preço do produto cresceu tanto que o valor das exportações subiram. Se bem que aqui nós vamos fazer só 22, né? Só em 22, né? Só em 2022. Ou seja, né? Elas subiram, depois caíram, depois subiram. Então, o patamar, como nós falamos, está mais elevado, né? Inclusive, né? Quer dizer, nos países europeus aí, né? Desses países, só a China, né? A China, que é o azul, né? A Turquia, que é o amarelo, né? A Índia, que é o azul claro, né? Tem o Marrocos também, que é esse roxo, né? Não é exportado. E tem um branco também aí, que é de outros países, né? Mas, como se vê, né? Mesmo países que sancionaram, né? A, a Rússia, né? Aumentaram suas exportações, as importações. Aumentaram, como falei, caíram as importações, a quantidade, mas o valor se manteve ou aumentou, né? O resultado disso, né? Bom, em 22, o que aconteceu? Com o que aconteceu? No dia 28 de dezembro, né, a agência TASS, a agência de notícia russa, né, noticiou dizendo que esperava-se uma queda, né, das exportações de 8,4% em 2022, o ano passado, tá certo? Em compensação, né, o consumo teria crescido 6,8%. O consumo de carvão na Rússia aumentou, então, né, teve uma perda de receita cambial, é claro, uma perda de receita tributária dependendo da relação entre o preço do produto no mercado interno e das taxas, né, da carga tributária sobre o petróleo exportado, sobre o carvão exportado e sobre o carvão vendido internamente. Não é? Agora, depois veio, finalmente, né, dias depois, na verdade, né, dias depois, menos de 20 dias depois, veio a notícia final. Né, aí é dado o verificado, não esperado. Né, a produção aumentou 0,3%, quer dizer, ficou na verdade a mesma coisa, né? Mas as exportações caíram, né? Não 8,4%, mas 7%, tá certo? Bem, então é isso, né, que nós tínhamos para falar. Ou então, para sumarizar, né, o que houve, né? Houve, né, o carvão russo. Houve uma redução das exportações muito pequena, 7%, né? O valor, graças ao valor, o preço, né? Que se elevou o preço, depois caiu. Então tem que se ver o que vai acontecer em 2023, né? 2023. Alguns analistas estão dizendo que a exportação russa vai cair, né? A receita de exportação vai cair, mas é um produto que responde por 4% das exportações do país. Então, não é um produto de grande importância como o caso do petróleo. Bom, então nós agradecemos a atenção de todos, aqueles que tiveram a paciência de ir até o final desse vídeo, né? Que foi um vídeo mais curto que o passado, mas é um vídeo de toda maneira longo, né? Então nós agradecemos todos, esperando contar com vocês novamente, né?
no nosso próximo novela, no capítulo da novela sobre a guerra da, da econômica, né, entre a Rússia e os países, né, ocidentais, vamos dizer assim. Estamos incluindo aí os países, a Austrália, né, Nova Zelândia, o país da Oceania, estamos incluindo o Japão, né, e a Coreia do Sul, né, que são países alinhados, né, com os Estados Unidos e a Europa Ocidental, lutando contra a Rússia, né? E nessa guerra econômica, e até agora a Rússia saiu beneficiada, né, no conjunto. Mas vamos verificar o que está acontecendo com os outros produtos e outros elementos. Muito obrigado. Então, até a próxima, se Deus quiser.